Então, gostaria de falar um pouco sobre a minha igreja, né? Como eu conheci. Eu antigamente, há muito tempo atrás, eu era membro, quer dizer, eu pertencia, eu não sei se é uma religião, mas vocês devem conhecer, é, espírita, né? De Allan Kardec que fala. Só que eu nunca senti nada, sabe? Eu nunca senti nada. A única coisa boa que tem é que eles fazem caridade, né? Mas até que estudando a Bíblia, eu nunca encontrei na Bíblia sobre isso. E eu estava à procura de uma igreja, eu queria uma igreja que fosse verdadeira, era uma coisa que tinha dentro de mim, eu queria saber a verdade, eu queria me batizar, eu nem era batizada, eu tinha essa preocupação de ser batizada, então eu estava à procura. E eu assistindo TV, eu vi na TV falando de uma igreja aí, falando de Jesus Cristo, as pessoas davam testemunho de Jesus Cristo. E eu fiquei curiosa, eu queria saber sobre Jesus Cristo. Eu assistia filme, mas esses filmes para mim às vezes é como se fosse uma lenda falando de Jesus Cristo. E eu senti um desejo muito fundo de querer saber quem é Jesus Cristo, né? Então eu fui conhecendo, fui vendo, né, lendo a Bíblia, e eu comecei a pesquisar mais. E eu fui até nessa igreja para saber, né, um pouco sobre ela, né? Fui em outras também. E uma vez eu estava na casa da minha mãe, apareceram 2 missionários na casa da minha mãe. E eles queriam deixar a palavra. E como eu estava curiosa de querer saber sobre Jesus Cristo, eu mandei eles entrar, né? Então a minha família estava toda reunida nesse dia. Eles foram lá, deixaram a mensagem. E eu achei bonita a mensagem dele, achei interessante, uma coisa diferente. E eu dei o meu endereço na minha casa, que é aqui em Palhoça, né? Porque minha mãe mora em Florianópolis. Eu estava na casa dela, né? Eu morava lá antes, mas eu me casei e vim morar para cá. E eles vieram, deixaram a mensagem. E cada vez que eles vinham, deixavam a mensagem, eu me maravilhava com as mensagens. Tudo fazia sentido. Era uma coisa que fazia sentido. Até que um dia eu fui nessa outra igreja, porque eu estava em dúvida agora entre as duas. Eu queria saber, Senhor, eu orava, eu me ajoelhava e orava e pedia, Senhor, qual a igreja verdadeira? Qual das duas eu devo me batizar? Eu preciso, Senhor. Então foi quando me ajoelhei, cheguei a chorar. Era um espírito muito forte. E fui nessa igreja. Meu filho tinha 2 anos, o mais velho. Quando eu cheguei lá na igreja, o pastor lá começou a pregar, mas eu senti algo estranho nesse pastor. Eu vi que ele pregava muitas coisas materiais. Era dinheiro, eu sentia ganância no falar, eu não sentia o Espírito de Deus, sabe? E aquilo ali me incomodou. Não gostei, eu não senti algo de Deus, porque Deus não é materialista. Deus, ele quer salvar todos os filhos, porque aqui que nós vivemos é um mundo de provação, é um mundo provisório e uma preparação para quando nós voltar para ele. Dinheiro, ganância, ninguém vai levar nada de bens materiais. O Senhor vai sim nos abençoar. Com o nosso esforço, nossa força de vontade, ele vai nos abençoar. Com certeza, ele não quer seus filhos na miséria. Mas ele não veio pregar dinheiro, bens materiais. Ele veio pregar salvação, coisas espirituais. E eu esperando os missionários da outra igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, deixaram a mensagem. E eles deixaram a mensagem totalmente diferente, gente. Eu sentia o Espírito de Deus. Eu sentia algo bom nisso. E eu decidi me batizar. Decidi mesmo. Eles não forçam ninguém a batizar. A gente tem que estar preparada para o batismo. E também eles falam que a gente tem que... eles marcam um livro, né? Que a gente tem que perguntar para Deus. Eles marcaram tudo nas escrituras, perguntar a Deus se realmente essa igreja é de Jesus Cristo. E foi o que eu fiz. Eu orei e perguntei. E eu senti que eu deveria me filiar a esta igreja.
e eu me batizei. Com o passar dos anos, gente, com o passar dos anos, eu fui aprendendo, eu comecei a descobrir coisas maravilhosas. E tem outra, é uma polêmica de muitas igrejas perseguir a nossa igreja por causa que tem um livro, que é o livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Porque a Bíblia, nós temos a Bíblia e o livro de Mórmon, as duas. Tanto é que na própria Bíblia que diz que a vara de Judá e a vara de Efraim, nos últimos dias elas darão testemunho de Jesus Cristo, né? Então, como Jesus Cristo pregou lá na terra dele, né, nos judeus lá, sobre a Bíblia, tinha os profetas dele lá, e ele, na ressurreição, ele subiu aos céus, os apóstolos não queriam que ele fosse, né? Mas Jesus Cristo, ele falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu devo ir até elas. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, em Jerusalém, o Senhor, através de profeta, mandou Leí sair de Jerusalém, lá da terra de Jesus, né? Mandou ir sair lá, porque ia ser destruída, porque a iniquidade estava muito grande. Então, então a história está tudo no livro de Mórmon, essa história que eu estou contando. Eu estou dando um resumo muito rapidinho, porque é muito grande, sabe? Senão o vídeo vai ficar muito prolongado. Então, mandou sair dali e ir para as Américas, né? Nas Américas. Então, ali se povoaram, né? As pessoas de Leí foram crescendo, foram passando séculos, e esse povo esperava por Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus Cristo ia nascer, né, em Jerusalém, através da Virgem Maria. Eles sabiam toda a história. Então, eles estavam esperando Jesus Cristo no dia da ressurreição, que ele prometeu aparecer àquele povo. E foi o que aconteceu. Jesus Cristo, na ressurreição, quando os apóstolos perguntaram ali, né, que queria que ele ficasse, e ele disse que tinha outras ovelhas que não são desse aprisco, que ele deveria ir até ela. Então era a promessa que ele tinha que aparecer aquele povo, porque ele tinha profeta lá também. Então, a Bíblia foi escrita ali naquele povo, né, em Jerusalém, no povo dele ali. E nas Américas também Jesus pregou a eles e apareceu a eles também. Está tudo escrito. Então, tudo isso eu fui tendo um testemunho, foi montando um quebra-cabeça. Eu pesquisava a Bíblia, eu pesquisava o livro de Mórmon. Então, eu pesquisava tudo. E eu fui adquirindo um testemunho. Quando eu fui a primeira vez no templo sagrado, né? Inclusive, ontem eu estive lá. Foi maravilhoso o espírito que é na casa do Senhor, né? Então, eu sou membro, uns 28 anos eu sou membro. Então, eu tenho um testemunho. E nós respeitamos qualquer igreja. Nós respeitamos ela. Nós não perseguimos nenhuma igreja, porque todas pregam a verdade. Quer dizer, no caso, um pouco da verdade, porque tem coisas que foram tiradas da Bíblia, através de uma igreja, que eu não vou citar o nome da igreja, né? Então, partes perdidas, né? A Bíblia foi passada por muitas mãos, né? Então, às vezes, tem coisas na Bíblia que não tem nada a ver. E o livro de Mórmon, não, ele foi enterrado pelo último profeta, que foi o profeta Mórmon, por isso foi dado o livro de Mórmon, porque ele foi o último profeta a enterrar o livro de Mórmon. Foi tudo pelo poder de Deus, foi enterrado. E ela foi desenterrada no devido tempo do Senhor, através de um rapaz de 14 anos, que também estava na dúvida, que nem eu estava, à procura de uma igreja verdadeira. Ele queria se batizar numa igreja verdadeira, ele queria salvação. E ele ia em todas as igrejas na época e ele sentia tudo uma confusão, ele não sentia paz. E é onde ele foi no bosque orar. Ele foi num bosque, eu não fui no bosque, eu orei na minha casa. E ele orou. E nisso, na pré-existência lá, ele já foi pré-ordenado que ele iria restaurar a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Então, apareceu o Pai, nosso Deus, e Jesus Cristo apareceram a ele, dizendo que ele não se filiasse a nenhuma igreja, que ele iria restaurar a igreja verdadeira de Jesus Cristo, né? Então, gente, eu quis apenas falar um pouco da minha história, né? Nara Costa Sud.
né? Então eu entrei nesse assunto sobre a minha igreja, né? Que eu amo muito e eu respeito todos. Eu tenho amigos de tudo quanto é igreja. Eu respeito. O profeta nosso diz que devemos respeitar, porque somos todos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Nós não temos o direito de perseguir ninguém. Todos somos livres, nós temos livre-arbítrio, né? Então, basta perguntar a Deus, que Deus vai responder. E Joseph Smith, quando ele leu na Bíblia, né, em Tiago 1,5, que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto e se lhe é dado. Ele apenas leu esse versículo e ele botou em prática, né? E ele fez isso, ele orou pedindo a Deus para conhecer a verdade. E ele não sabia que ele era pré-ordenado a ser um profeta aqui na terra, né? Então, gente, quando a gente tem dúvida, a gente deve perguntar a Deus e não ficar falando mal de qualquer igreja, né? Então a gente tem que conhecer ela, tem que orar, porque a outra eu orei e não senti nada. E por que nessa eu senti uma paz, eu senti. E tanto é que quando eu fui pesquisando, o tempo passando, eu pude obter a verdade. Porque foi me dada, eu busquei. A gente tem que buscar. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Então, eu quis deixar o meu testemunho. Que eu, Nara Costa Sud, que eu sei que essa igreja foi restaurada. E o cabeça dessa igreja não é o profeta da igreja, é o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja, né? Então a igreja é a mesma na época de Jesus Cristo. Tem o Jesus Cristo ele era o cabeça. E tinha os apóstolos dele. Hoje nós temos apóstolos e profeta. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ainda mais hoje, nós estamos nos últimos dias. Nós precisamos de um profeta nos guiar para o caminho da verdade, para nos salvar das coisas ruins que estão para vir. Nós estamos nos últimos dias. As coisas, os sinais estão tudo se cumprindo. Jesus Cristo vai voltar. E nós temos que nos preparar espiritualmente. Temos que proteger a nossa família. Amar a nossa família. Tá bom, gente? Então, é isso. Esse é o meu testemunho que eu estou deixando. E eu deixo no nome dele, de Jesus Cristo, que essa é a igreja de Salvador. Eu amo este evangelho. Eu mudei muito. Ninguém, mesmo pertencendo a qualquer fiel de qualquer igreja, até a minha igreja, ninguém vai deixar de ter provações. Porque esse é um dos propósitos que viemos ter aqui na terra. Nós somos testados, provados, para ver se fazemos todas as coisas que o Senhor Deus quer que façamos. Então, pessoal, todos vão passar provações. Mas se temos Deus no nosso coração, Ele vai aliviar o nosso fardo, Ele vai nos carregar no colo. Eu choro às vezes dá vontade de sumir. Mas quando eu penso nas promessas que Ele tem, que nós temos que suportar, nos dá ânimo, nos dá força de resistir. Né? Então, gente, eu deixo esse meu testemunho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, deixem nos comentários aí alguma pergunta, se eu puder responder, o que vocês acharam. Não devemos perseguir nenhuma igreja. Tá bom, pessoal? Tchau. Se quiserem deixar um likezinho aí, tá bom? E pode nos comentários vocês falar de onde vocês estão, para ver até onde esse vídeo vai chegar. Tá bom? Tá bom. Tchau. Fique com Deus, tá?